Meus amigos, pretendemos apresentar no dia de hoje o que e como fazer para reduzir e paralisar o avanço do novo coronavírus no Brasil, que contabilizou no dia 10 de maio passado cerca de 10.627 mortes, 155.939 casos confirmados e 730 óbitos nas últimas 24 horas. São números alarmantes que demonstram que as medidas que foram adotadas não apenas pelo governo federal, como por estados e municípios, não foram suficientes para barrar a escalada do vírus em nosso país. Está demonstrado por esses números que as políticas adotadas até o momento são insuficientes para conter o avanço do novo coronavírus e que medidas mais efetivas precisam ser operacionalizadas com urgência para reduzir o número de contaminados e de mortos pelo vírus, sem as quais poderão ocorrer mais de 1 milhão de mortes pelo novo coronavírus no Brasil. Essa estimativa de 1 milhão de mortos pelo novo coronavírus no Brasil foi realizada exatamente pelo Imperial College de Londres, que recentemente publicou um relatório analisando especificamente o caso do Brasil. Esse relatório do Imperial College de Londres, neste relatório há a informação de que o Brasil é um epicentro da Covid-19 na América Latina, onde os estados mais afetados correspondem a São Paulo, Rio de Janeiro, Ceará, Pernambuco e Amazonas, que respondem por 81% das mortes relatadas até o momento. No Brasil, o número de infecções continua crescendo, com o registro de quase o dobro de mortes por Covid-19 do que a China e mais de 100 mil casos confirmados. Este relatório do Imperial College prevê que no pior cenário, veja bem, eles traçaram 3 cenários para o Brasil. No pior cenário, isto é, se ninguém ficar em quarentena, ou se for feito um isolamento social, como se diz na gíria, meia boca, como que está sendo posto em prática atualmente em vários estados do Brasil. E se os testes não forem multiplicados, haveria até 188 milhões de contaminados, o equivalente a 88% de toda a população brasileira. E a estimativa do Imperial College para este cenário é que no final ocorreriam 1 milhão e 100 mil mortos decorrentes dessa política, digamos assim, de liberalidade, de não rigidez exatamente no isolamento social. Mais de 6,2 milhões de pessoas passariam pelos hospitais, segundo a estimativa do Imperial College. E por causa do coronavírus, os sistemas de saúde colapsariam, ou seja, entrariam em colapso. O segundo cenário, que foi traçado pelo Imperial College, prevê, esse segundo cenário, considera apenas que os idosos seriam isolados e que a população
continuaria, digamos assim, desenvolvendo suas atividades como sempre desenvolveram. A expectativa do Imperial College é de que o número de mortes variaria entre 322 mil e 530 mil pessoas, a depender da taxa de transmissão e as medidas de saúde pública adotadas. O terceiro cenário, ou seja, no melhor cenário calculado para o Brasil, admitindo que 75% de toda a população ficasse em quarentena, com testes realizados para toda a população, o número de mortes, ou melhor, para toda a população não, eles colocam testes para todas as pessoas com suspeita de coronavírus. O número de mortes pela Covid-19 no país não passaria de 44 mil pessoas. Então, observe que no primeiro cenário, em que haveria algo similar ao que está acontecendo hoje no Brasil, um isolamento social, digamos assim, parcial, em que nem todas as pessoas se isolassem efetivamente, a chance de que o número de mortes, o número total de mortes previsto corresponderia a 1 milhão e 100 mil pessoas. Já no segundo cenário, em que haveria apenas o isolamento para idosos, o chamado isolamento vertical, haveria um total de mortes da ordem de 500 mil pessoas. E no melhor cenário, que corresponderia a 75% de isolamento social, que das pessoas confinadas, 75% confinadas, a possibilidade em termos de morte seria de 44 mil pessoas. Nessa hipótese, no pico da demanda, haveria, ou melhor, no pico da pandemia haveria uma demanda para 72 mil leitos ao mesmo tempo. Portanto, com o melhor cenário de quarentena para 75% de toda a população, haveria a possibilidade de salvar até 1 milhão de pessoas no Brasil, calcula o Imperial College. Ainda neste relatório, há informação de que as intervenções empregadas no Brasil, aí já é uma avaliação que o Imperial College faz, é de que as intervenções realizadas no Brasil no combate ao coronavírus, até o momento, são insuficientes, porque estão aquém dos bloqueios generalizados e obrigatórios implementados em partes da Ásia. Aqui no Brasil, por exemplo, não houve bloqueio absolutamente nenhum. Agora é que está se pensando no chamado lockdown, em que são adotados bloqueios em algumas cidades por bairro. Há casos de bloqueios em toda uma cidade, como é o caso de São Luís, por exemplo. Mas a análise que o Imperial College faz é de que os bloqueios que foram implementados, tanto na Ásia como na Europa, surtiram o efeito desejado, porque possibilitaram fazer a contenção da disseminação do vírus. E informa também esse relatório que, na avaliação deles, as medidas adotadas no Brasil, até o momento, não foram suficientemente rigorosas para conter o vírus. E prevê o crescimento contínuo da epidemia em todo o Brasil e o aumento do número associado de casos e mortes, a menos que outras ações mais vigorosas sejam adotadas. Há a sugestão da necessidade de rompimento dessa cadeia de transmissão do vírus
como essencial para controlá-lo e impedir seu crescimento exponencial. O relatório conclui que a rápida adoção de medidas comprovadas de saúde pública, incluindo testes, isolamento de casos e maior distanciamento social, são essenciais para conter o impacto da pandemia. É isso, segundo eles, que achataria a curva de contaminados, o que diminuiria a sobrecarga nos hospitais e, por consequência, reduziria a proporção de mortos por semana, uma das variáveis calculadas pelo Imperial College. Após bater o recorde do aumento diário de mortes, já com mais de 700 mortos por dia no Brasil, e novos casos do coronavírus, casos confirmados da doença, com mais de 10 mil casos confirmados, o Brasil já soma mais de 10 mil mortes e 135.106 infectados em todo o país. Diante dessa situação, o lockdown, isto é, o confinamento, o fechamento total, como método mais radical, imposto por governos para que as pessoas cumpram um período de distanciamento social, começa a se espalhar pelo país, chegando a 18 cidades em 5 estados. O primeiro estado do Sudeste a decretar o regime mais rígido de isolamento é o Rio de Janeiro, que anunciou ontem a medida em Niterói e em Bangu. Salvador decretou lockdown em alguns bairros da cidade. E São Luís decretou lockdown em toda a cidade. A maioria dos estados que já decretaram lockdown faz parte da lista de 12 unidades federativas que ultrapassam 100 óbitos da doença por dia. No grupo estão São Paulo, Rio de Janeiro, Ceará, Pernambuco, Amazonas, Pará, Maranhão, Bahia, Espírito Santo, Minas Gerais, Paraná e Paraíba. Juntos, esses estados somam 8,5 mil mortes, 8,5 mortes, ou seja, 92% dos óbitos no Brasil. Considerando os relatórios, o relatório do Imperial College, que afirma que as ações adotadas até o presente momento no Brasil não foram rigorosas o suficiente para conter a disseminação do novo coronavírus, não há outra solução para impedir a propagação do vírus, que poderá atingir catastroficamente toda a população, com seus efeitos mortíferos, com mais de 1 milhão de mortes, a não ser com o rompimento de sua cadeia de transmissão. É chegado o momento de serem adotadas medidas rígidas, rigorosas, para evitar que um desastre de grandes proporções aconteça no Brasil, que possa alcançar até 1 milhão de mortos. Este rompimento da cadeia de transmissão do vírus teria que ser radical, como adotado pela China, que ao fazer o lockdown com isolamento de Wuhan, que foi o epicentro do vírus, teve sucesso no controle da disseminação do novo coronavírus pelo restante do país. No Brasil não há outro caminho senão adotar o lockdown das cidades e regiões mais afetadas por tempo indeterminado. Em cada cidade e região mais afetada pelo novo coronavírus, deveriam ser isoladas do resto do país, e também isoladas do resto do estado,
Uma cidade como, por exemplo, São Paulo, que atinge níveis críticos, próximo do nível crítico do ponto de vista do atendimento pelo sistema de saúde, já com mais de 90% dos leitos ocupados, deveria ser isolado do resto do estado de São Paulo, como também do resto do país. Estou dando apenas um exemplo. Isso poderia ser aplicável a outros, como, por exemplo, o caso de São Luís, que já fez o lockdown, e certamente o governador do estado deve estar isolando São Luís do restante do estado do Maranhão. Então, em cada cidade e região mais afetadas pelo novo coronavírus, e isoladas do resto do estado e do país, deveriam ser adotados testes em massa. Esse é um dado importante, é um ponto importante. Teriam que ser realizados testes em massa nos mesmos moldes do adotado na China, para identificar quem deveria ficar em quarentena e quem deveria ser liberado para a convivência social. Um dos grandes problemas aqui do Brasil é que o fato de não serem realizados testes para avaliar o estado de saúde de cada habitante daquela cidade ou daquela região, então adota a política, a proposta, foi feita a proposta de que todos ficassem confinados. Se os testes fossem realizados, como aconteceu na China, por exemplo, na região de Wuhan, eles estabeleceram o que eles chamaram passaporte para as pessoas circularem pela cidade. Eles, a partir dos testes, identificaram quem estava contaminado pelo vírus ou não. Quem estava contaminado, a depender do grau de contaminação, recebia um passaporte, que era um passaporte vermelho e amarelo. Quem não estivesse contaminado pelo vírus recebia um passaporte verde e seria liberado para desenvolver suas atividades. Esta seria uma forma de poder conciliar as atividades econômicas com as questões ligadas à saúde da população. Mas o fato de não se fazer teste no Brasil, isso dificulta, porque nós não sabemos exatamente quem está ou não contaminado pela doença. Deveria haver rígido controle de circulação das pessoas na entrada e saída das cidades e regiões em lockdown, com a realização dos testes, como eu já disse, para verificar se estão ou não contaminados pelo novo coronavírus. Isto é, as pessoas que entram e as pessoas que saem da cidade. Esta seria uma das medidas para evitar o colapso das atividades econômicas, eliminando o conflito entre a necessidade de evitar a propagação do vírus, com o colapso do sistema de saúde, e a retomada da atividade econômica, que, claro que mesmo comprometida pela ausência de muitos trabalhadores confinados, mas aqueles que fossem liberados poderiam tocar suas atividades e os negócios poderiam ser implementados sem que necessariamente tivesse que fechar todas as atividades econômicas, à exceção das essenciais. Esta seria uma das medidas para evitar o colapso das atividades econômicas, eliminando o conflito entre a necessidade de evitar a propagação do vírus com o colapso do sistema de saúde e a retomada da atividade econômica. As cidades e regiões em lockdown só deveriam ser liberados gradativamente, esta é a nossa visão, da mesma forma como ocorreu na China, com a população usando máscara facial, sendo submetida a constantes medições de temperatura para verificar se estaria atingido pelo vírus, além de ser controlada por meio de um código que eles chamaram de QR, que é o passaporte em vermelho, amarelo e verde, a fim de, a partir dessa informação, confinar aquelas que deveriam ser confinadas e liberar aquelas que
não necessariamente precisariam ser confinadas. Além dessas medidas, que devem ser adotadas por estados e municípios, nós entendemos que deveria ser distribuída renda pelo governo federal para as populações, sobretudo as mais vulneráveis, para evitar que, por necessidade de sobrevivência, elas sejam obrigadas a sair de suas residências para trabalharem em escritórios ou nas ruas. Em outras palavras, o governo federal deveria pagar as pessoas para não saírem às ruas, para não contaminarem ou serem contaminadas pelo vírus. Medidas deveriam ser adotadas também pelo governo federal para ajudar as empresas, especialmente as micro, pequenas e médias empresas, para sobreviverem neste momento de queda em suas receitas, bem como aos estados e municípios, para evitar sua insolvência devido à queda na arrecadação de impostos. Só o governo federal tem capacidade de colocar em prática essas medidas. Para que essas medidas possam ser bem-sucedidas e resultarem no sucesso do combate ao coronavírus no Brasil, urge também uma ação coordenadora do governo federal. A condição indispensável para o Brasil vencer a guerra contra o novo coronavírus é o governo em todos os níveis e a população estarem unidos contra o inimigo comum. Todos aqueles que já tiveram oportunidade de exercer cargos de direção nas empresas, tanto do setor público como no privado, como foi o meu caso, sempre os gestores, tanto das organizações públicas como privadas, buscam coordenar suas ações, todos os órgãos da organização, pública ou privada, no sentido da consecução dos objetivos que pretende atingir. Aqui no Brasil, nós temos um problema que é o maior da história do país, porque o coronavírus está atingindo profundamente, não só ameaçando a vida das pessoas, mas também a economia do país, ameaçando levar à bancarrota empresas, as pessoas perderam seus empregos, com desemprego em massa, como já está ocorrendo. E o próprio governo federal, estados e municípios, ameaçados de terem suas arrecadações de impostos comprometidas e, por conta disso, impedidas de exercerem as atividades, até as atividades mais elementares, é importantíssimo que haja uma ação coordenada do governo federal, dos estados e dos municípios, articuladamente com os setores produtivos e com a população em geral. Todos deveriam estar unidos, lutando contra o inimigo comum. Lamentavelmente, no Brasil, esta situação não existe, porque o presidente da República, além de estar contra o isolamento da população, desrespeitando sistematicamente todas as medidas restritivas à aglomeração de pessoas, sob o pretexto é puro pretexto, de que é preciso salvar também a economia brasileira da debacle. Quer dizer, na prática ele está dando ênfase, prioridade à economia em detrimento da saúde, quando deveria ser dada prioridade aos dois, mas prioritariamente à saúde, porque as pessoas, a vida das pessoas tem mais importância do que a economia. Mas os dois, o enfrentamento, a busca da consecução dos dois objetivos deveriam ser atingidos simultaneamente. Para isso, precisaria haver uma ação coordenada do governo federal, estados, municípios, setor produtivo e a população em geral. O presidente da República não contribui nesse sentido. Pelo contrário, ele contribui para que haja uma divisão do país
E em sua ação comprometedora da luta contra o novo coronavírus, Bolsonaro afirma que as pessoas devem voltar ao trabalho. O fato de Bolsonaro assumir essa atitude está incentivando um grande número de pessoas a deixarem o isolamento em que se encontram. Esta é a razão pela qual os indicadores de contaminados e de mortes no país estão crescendo vertiginosamente. Que as pessoas estão deixando o isolamento, seguindo as diretrizes, muitos seguindo as diretrizes do presidente da República. E isso está ocorrendo em várias cidades do Brasil, contribuindo para a elevação do número de contaminados e de mortos. De modo que esse péssimo resultado que nós estamos obtendo no Brasil no combate ao coronavírus tem muito a ver com o fato das pessoas necessitando trabalhar para sobreviver também, vão às ruas na busca da sobrevivência. E muito contribui para que isso aconteça o fato do governo Bolsonaro não agir com a urgência necessária para ajudar as populações, sobretudo as vulneráveis, a combater a fome, as empresas, em geral, de não serem levadas à bancarrota, que é o que vai acontecer na medida em que não haja ajuda do governo a essas empresas, e os estados e prefeituras municipais serão levados à insolvência na medida em que não haja uma ação determinante do governo federal no sentido de ajudar as pessoas, os estados e municípios no enfrentamento do coronavírus. O Brasil precisa urgentemente de um alinhamento estratégico do governo federal com os estados e municípios nas ações de saúde, com as de natureza econômica para combater o novo coronavírus. Esta é mais uma das razões pelas quais eu entendo que é necessário o afastamento de Jair Bolsonaro da presidência da República, com sua substituição pelo vice-presidente Hamilton Mourão, que além de ser mais qualificado para desempenhar esse papel de coordenar essas ações, exatamente pelo fato dele ser general de exército, que deve ter sido preparado, certamente foi preparado para exercer esse tipo de papel, e teria mais condições também de unir a nação contra o inimigo comum. As lideranças políticas de todos os partidos, as lideranças empresariais comprometidas com o futuro do país e que desejam evitar o desastre humanitário que poderá ocorrer no país se tudo continuar como está acontecendo, deveriam se unirem no sentido de, digamos assim, viabilizar esta solução do afastamento de Bolsonaro e sua substituição pelo vice-presidente Hamilton Mourão. Um aspecto que é importante observar é que o mundo precisa urgentemente de uma vacina contra o novo coronavírus, que é a única solução capaz de conter esse processo, esse avanço, essa escalada do coronavírus, não apenas no Brasil, mas em todo o mundo. Provavelmente essa vacina não estará pronta nos próximos meses. Talvez isso só ocorra daqui a 12 ou 18 meses, segundo os especialistas nos informam. Mais de 90 vacinas estão sendo desenvolvidas contra o coronavírus por equipes de pesquisas em empresas e universidades em todo o mundo. Os pesquisadores estão testando diferentes tecnologias
algumas das quais nunca foram usadas em uma vacina licenciada antes. É através da vacina que se obtém racionalmente o que se denomina imunidade de rebanho, isto é, a imunização do vírus de toda a população. A outra forma de obter imunidade de rebanho é permitir que toda a população seja infectada pelo vírus. Essa possibilidade foi colocada como alternativa tanto pelo presidente Trump quanto pelo primeiro-ministro britânico Boris Johnson, logo no início, nos Estados Unidos. Esta decisão que eles inicialmente adotaram contribuiu para que o vírus penetrasse profundamente, tanto nos Estados Unidos quanto no Reino Unido, a tal ponto que não tiveram condições de evitar o seu crescimento depois que abandonaram essa solução e partiram para adotar o chamado isolamento social. A ideia da imunidade do rebanho parte dentro dessa visão de infectar toda a população como uma forma de, digamos assim, de combater o vírus, ela teria um preço muito alto. Aqui no Brasil, resultaria em 1 milhão de mortos. E a ideia que se tem é de que, ao fazer essa imunidade de rebanho dessa forma, mais pessoas se tornariam resistentes ao vírus devido à memória imunológica adquirida. Assim chegaria o momento em que o patógeno pararia de se disseminar por falta de hospedeiros suscetíveis. Quer dizer, a ideia é o seguinte: contamina praticamente toda a população, e aí a ideia é que, contaminando todo mundo, com essa forma de imunidade de rebanho, não havendo mais ninguém a quem possa ser contaminado, então o vírus deixaria de produzir os efeitos que produziu anteriormente. O problema desse raciocínio é que o novo coronavírus é um agente infeccioso e não se sabe quantas pessoas esse vírus é capaz de matar. Então a estimativa do Imperial College para o Brasil é de 1 milhão de mortes se houver esse processo da imunidade de rebanho, todo mundo se infectar, como por exemplo defende o presidente Bolsonaro também. Ele acha que infectando 70% da população, sem se preocupar com o número de mortos, então o vírus seria derrotado no Brasil. Só que o preço seria elevado, conforme eu falei, 1 milhão de mortos. Mas a verdadeira solução do ponto de vista da imunidade de rebanho e racional é aquela que contempla o uso de uma vacina. E para isso nós temos que esperar que ela apareça para que efetivamente nós possamos vencer essa batalha pela sobrevivência contra o novo coronavírus. Pelo que nós acabamos de expor, afirmamos que sem o isolamento total ou lockdown de cidades e regiões afetadas pelo novo coronavírus, sem a ajuda efetiva do governo federal, as populações, especialmente as mais vulneráveis, as empresas, especialmente micro, pequena e média empresas, e aos estados e municípios, e sem a ação coordenadora do governo federal no combate ao inimigo comum, não haverá sucesso na guerra contra o coronavírus. Então este é um ponto que eu queria deixar registrado aqui e deixar marcado, que sem essas ações não teremos sucesso no combate ao coronavírus. Repetindo, sem o isolamento total com o lockdown de cidades e regiões afetadas pelo novo coronavírus, e uma ação
Primeiro ponto que eu quero destacar. Segundo, sem ajuda efetiva do governo federal às populações, com a distribuição de renda, conforme lhes falei. Segundo ponto. Terceiro ponto, ajuda às empresas, especialmente micro, pequenas e médias, a fim de que elas não sejam levadas à bancarrota, à falência. A quarta ação fundamental é o apoio aos estados e municípios, a fim de que os estados não sejam levados à insolvência e fiquem capacitados de ajudar a população no combate ao vírus. E, finalmente, é preciso que haja uma ação coordenadora do governo federal no combate ao inimigo comum. E, na minha modesta opinião, Bolsonaro não reúne essas condições. É por isso que eu defendo que ocupe a presidência da República o vice-presidente Hamilton Mourão, que é mais qualificado para exercer esse papel e teria mais capacidade de unir a nação exatamente contra o inimigo comum. Sem a adoção dessas medidas, o Brasil será submetido a um maior desastre humanitário de sua história. Além disso, essas medidas se tornam imprescindíveis, porque na ausência de uma vacina contra o novo coronavírus, o desastre humanitário que se vislumbra se transformará no assassinato coletivo da população brasileira, cuja responsabilidade maior será do governo Bolsonaro, se nada for feito para evitá-lo. De modo, meus amigos, é esta a mensagem que trago nesta oportunidade e finalizo desejando, como sempre, sucesso para cada um de vocês no combate ao coronavírus e também no enfrentamento do desafio da sobrevivência econômica. Meu abraço fraternal para todos. Até a próxima.